Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. O nosso programa vai ao ar nas quintas-feiras às 13 horas, nas sextas-feiras às 21 horas e aos sábados às 20h30. O nosso programa hoje está composto da doutora Ângela Beatriz da Silva, doutora Márcia Plácido e doutor Luiz Fernando Plácido. E esse que lhes apresenta, Aloysio Martins. O nosso debate hoje vai iniciar com uma polêmica que ocorreu essa semana na posse dos vereadores da nossa capital. Como é de conhecimento público, por ocasião da posse, alguns vereadores do PSOL, PT, PCdoB, eles protestaram contra o hino rio-grandense, quando no que se refere à frase de que povo que não tem virtude acaba por ser escravo. E esses vereadores dos partidos de esquerda se recusaram, inclusive, a cantar o hino, entendendo que essa palavra escravo, inserida na frase do hino, ela tem conteúdo racista. Então, eu pergunto para a bancada o que é que os colegas acharam. Tem efetivamente racismo aí nessa frase? Tem que ser mudado esse nosso hino? Quem é que inicia aí o debate? Posso começar, doutora Aloysio? Pode, claro. Antes da doutora Márcia falar, eu já vou dizer que para mim, tem cunho racista, sim. Mas eu vou esperar a doutora Márcia explanar para depois dar minha opinião. Bom, eu entendo, doutora Aloysio, colegas, que efetivamente os vereadores que protestaram estavam cobertos de razão. Em primeiro lugar, o hino efetivamente é racista. Esse hino, ele homenageia, na verdade, a Revolução Farroupilha, que é de 1835, e essa revolução, na verdade, não foi uma revolução popular, foi uma revolução dos senhores de terra, que estavam brigando contra o Império em relação aos impostos, que eles se recusavam a pagar os impostos, achavam que os impostos eram bastante pesados na oportunidade. Como sempre são pesados os impostos. Aí, o que acontece? Num primeiro momento, os negros não foram para a guerra, porque eles precisavam permanecer, então, nas fazendas, fazendo o trabalho braçal. Posteriormente a isso, então, ficou acertado que os negros iriam para a guerra, mas que a imposição deles era a liberdade. E isso era contra os interesses imperialistas. Então, em 1844, Davi Canabarro e, na época, era o Barão de Caxias, fizeram um acordo que eles mandariam os negros, então, para... Deixa-me ver até... Eu anotei o local aqui, eles fizeram um acordo que mandariam para o Cerro de Porongos e que lá era para os negros permanecerem acampados. Então, na época, que ainda era o Barão de Caxias, mandou que os soldados imperialistas fossem até lá e fizeram um verdadeiro massacre dos negros. Na carta ainda determina que não fossem mortos os homens brancos e índios, que ainda poderiam ter algum tipo de colaboração com a República, com o Império, na verdade. Então, essa revolução não teve nada de republicana, e eu entendo que se esse hino diz que povo, assim, que não tem virtude acaba por ser escravo, está dizendo que a população negra não tinha virtude, por isso que foi escravizada. Permaneceram sentados, não é? E isso eu acho que foi um ato, assim, que não foi nem de rebeldia, foi para chamar a atenção. Agora, a vereadora Nádia, que foi ela que chamou a atenção, ela achou que foi um desrespeito, com a liturgia, daquele momento, que foi o momento da posse. Mas acontece que o povo negro vem sendo ofendido, humilhado, escravizado desde sempre. Chegou aqui no Brasil, sempre como escravos, e assim permaneceram, porque os sobreviventes desse massacre dos lanceiros negros, que a gente ouve tanto falar,
os poucos sobreviventes foram mandados para o Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro voltaram a ser escravos e, inclusive, né, foram obrigados a fazer trabalhos, né, assim, trabalhos forçados e muito pesados. Então, gente, qual é o problema? Né, que hoje os negros percebam isso e que eles lutem pela sua dignidade, pelo seu protagonismo, porque isso nunca foi colocado na Revolução. Suposta pseudo-revolução que se fala, não é? Então, esse é o meu entendimento. Concordo plenamente, né? Assim, nós vivemos num governo racista também, né? Um presidente racista, né? Assim, ouço colegas dizendo que a busca, né, do assassino da Marielle Franco e do Anderson é mimimi, né? Então, gente, assim, eu acho que, no mínimo, a população negra precisa se unir e precisa, né, assim, fazer com que as pessoas percebam o valor que o negro tem. Então Não é? temos que trocar a frase do hino, então. Sim, até porque, doutora Luísa, pelo que eu soube, muitas partes desse hino já foram suplantadas, não é? Foram retiradas por serem ofensivas, provavelmente, ao povo branco. Por que isso não pode ser substituído? Essa frase que diz que um povo, né, que não tem virtude acaba por ser escravo. Né? Isso efetivamente incomoda a mim, não é? Porque, afinal de contas, todos nós devemos ter uma raiz negra, né? Com tudo que aconteceu aqui, né? No momento da escravidão, né? Nós somos um povo miscigenado. Eu me sinto, assim, ofendida também, mesmo que eu não tenha aparência negra, não é? Mesmo que eu não me inclua no povo negro. E enquanto o homem, né? Nós, os homens, né? Brancos, Não, né? mas Ou pardos, o a que senhora quer é que um pouco seja. negrinha. A senhora é um pouco Que negrinha, meio bom, doutora moreninha. Luísa. Tostadinha, é tostadinha, tostadinha. Que bom, o senhor não sabe como isso me deixa feliz, doutora Luísa, sabe? Eu acho assim que Não, o não, homem branco não é tostadinha. precisa se engajar É nessa luta. morena cor de jambo. Que bom, doutora Luísa. Muito obrigada pelo elogio. Já começar Não, 2021 com um elogio desse. como dizia um colega nosso no churrasco, como é que era o doutor Valmirado? Cafusa. Cafuso. Cafusa, doutora Luísa. Capuza ou mameluca? Mameluca, isso mesmo, doutora Ângela, é verdade. Faz tanto tempo, né? Aqueles nossos álbuns. E aí, doutor Luiz Fernando? Olha, doutora Luiz, Tá com a língua afiada aí, né? Não muito, doutora Luiz. Eu estou em férias, então, eu estou participando do programa aqui direto da praia, então tem outras coisas para fazer e falta um pouco de tempo para leitura, para me atualizar sobre os temas que a gente vai debater aqui. Mas esse aí eu pude dar uma acompanhada nessa posse dos vereadores na Câmara de Vereadores, e foi o vereador Matheus Gomes que foi repreendido pela comandante Nádia, que agora é vereadora, por se negar a cantar o hino. Os negros já vêm sendo massacrados, humilhados. O negro é considerado um ser inferior por grande parte da população brasileira. Eu acho que a representatividade negra na Câmara dos Vereadores esse ano, com 5 deputados ao menos, de origem negra, já dá uma boa representatividade para a raça negra. Eles têm toda a razão em protestar em relação ao hino, porque é um hino inadequado, é um hino antiquado, é um hino velho, que tem que ser modificado, que sempre se modifica as coisas para que a maior parcela da população não seja atingida pelas frases que constam nos hinos. Em qualquer hino, o que se tenta representar é a coletividade, é aquele povo que é representado pelo hino de seu estado, sua cidade. Então, esse hino deve contemplar a maior parte da população de um aspecto positivo, não negacionista, não negativo. Então, eu acredito que a manifestação deles, o protesto que eles fizeram, teve grande validade, teve repercussão, o que é muito bom, que vai ser visto em outros locais, que o negro também, ele pensa tanto quanto nós, é tão inteligente quanto nós, tão capaz quanto nós que somos brancos, de demonstrar a sua insatisfação com o que ele presencia, com o que ele vivencia, na verdade, porque a discriminação ela é hedionda, horrorosa, e tem que acabar um dia. Eu não vejo, acho que na minha geração não vai ver isso acabar, esse racismo. Mas eu espero que futuras gerações possam ter oportunidade de conviver em igualdade de espécie, de raça, de tudo. Não pode haver mais esse tipo de discriminação. E um hino que quer representar o seu estado não pode conter esses vocábulos de escravidão e que vem a
a tornar o negro como um ser inferior. O negro é um ser tão capaz, tão inteligente e tão competente quanto nós somos. Essa é a minha manifestação em relação à posição do vereador Matheus Gomes. Eu tenho total apoio a ele. Doutora Ângela? Eu achei perfeito o protesto, porque não foi nem uma coisa tão elegante, eles simplesmente não cantaram o hino, não levantaram para cantar o hino, né? E aí foi repreendido pela comandante Nádia, né? Que parece assim, a gente vê que as pessoas não param para pensar. Esse hino, como a doutora Márcia falou, deu toda a história do negro na Revolução Farroupilha, né? Que foram iludidos, que foram massacrados. Por quê? Porque diz que eram mais ou menos 600 homens negros. Era um pelotão de 600 homens negros que foram mandados para o Cerro dos Porongos. 600 homens negros, guerreiros, livres. Isso representaria perigo. Um perigo, né? Talvez eles fossem... Parentes, doutora Ângela, foram mandados desarmados. Desarmados, mas assim, seriam negros livres. E negros livres gerava medo. Poderiam ir para as bandas do Uruguai, para a Argentina, seria um pelotão, né, de 600 homens que teriam a liberdade, porque participariam da guerra, talvez não voltassem os 600, mas os que voltassem, né, teria muita... Então, foram massacrados. E a gente vê, 100 anos depois, né, esse hino, né, que já foi alterado várias vezes, inclusive a última vez foi em 1966, em plena ditadura, né, que começo, 2 anos de ditadura, porque tinha um refrão que falava em tiranos, o comando tirano. E quem era o comando tirano? Eram os militares que tomaram o poder à força, né, através de um golpe militar. Então, eles pediram, né, mandaram tirar essa frase, né, era uma estrofe inteira do hino ali que saiu, não recordo toda, mas o que me gravou bem foi essa frase, né, comando os tiranos. Então, foi tirada a frase, a estrofe do hino, e o hino seguiu, porque disseram na época que aquela estrofe não era cantada, que não... Deram uma desculpa qualquer e tiraram. Por que não tirar essa frase do hino rio-grandense? Logo o gaúcho, que tem tanto orgulho, que bate no peito para cantar o hino do Rio Grande, que canta antes dos grenais, né? Por quê? Por que não tirar uma frase que coloca o nosso semelhante, o próximo, numa posição de escravo, de inferior? Parece assim que não querem que esqueçam, né? Não é para esquecer que houve escravidão, mas é como o doutor Fernando disse, esse hino não representa o povo rio-grandense, né? Não representa um hino que tem uma frase racista, uma revolução que tem uma página tão cruel da escravidão no Rio Grande do Sul, não devia de ser cantada aos 4 ventos do Rio Grande, e nem em nenhum centro de tradição gaúcha. É lamentável que muitos hoje estão divididos e dando opiniões e concordando com a vereadora Nádia, porque, gente, não custa nada. Não custa nada ensinar os gaúchos que estão nascendo, que estão crescendo, que o racismo não leva a lugar nenhum, né? Então, está na hora de se mudar. Século 21, ano 2021, vai se causar, né, uma guerra sem fim para não mudar esse hino. Temos que protestar. Quanto mais gente protestando, melhor. Precisou chegarem os vereadores negros. De esquerda. De esquerda. Muito orgulho dessa bancada, doutor Ângela. Muito orgulho e muita
muita esperança nessa bancada. Quer dizer que os brancos não têm orgulho, doutor Luiz Fernando, só os pretos. Não, eu estou dizendo que eu tenho orgulho da bancada negra por elas não ter vindo da bancada branca não tem orgulho. Como vereadores. Eles já começaram a legislatura da deles bancada branca não tem orgulho. Tem posições políticas, né? Da bancada branca ninguém presta. Tem orgulho da bancada branca de alguns vereadores, não de outros. Mas essa bancada negra... E dos pretos tem orgulho de todos. Dos pretos tem orgulho de todos. Doutora Luísa, porque não sabe quanto é difícil um negro se eleger. Um negro 5 conseguiram. Eu tenho orgulho dos 5, que além de todas as adversidades que eles passam, eles sofrem preconceito até quando assumem um cargo. Teve uma prefeita eleita em São Paulo, ou Minas Gerais, que foi ameaçada de morte com frases horrorosas na rádio, dizendo que essa prefeita negra não vai nos representar, não vai... Exatamente. Então, eu me orgulho de ter assumido esse cargo de vereador e já no primeiro dia dos seus mandatos mostrarem a que vieram. Eu me orgulho deles. Claro que me orgulho de outros brancos também, e o porque eu não sou preconceituoso. O comportamento deles não poderia ser diferente. Eles não poderiam jamais cantar esse hino. Eu iniciaria a minha manifestação perguntando à minha bancada: existe escravo branco ou só escravo de cor? Existe escravo branco, trabalhador que é escravizado no Brasil. Crianças escravizadas para nos trabalhar governos do neoliberalismo são escravos também. Então, por que nessa frase aqui está se referindo só aos pretos? Só as pessoas de cor? Porque na época eram eles os escravos. Isso aí estão fazendo ilações. Estão fazendo ilações. Porque, na minha opinião, aqui, quando se fala em escravo, não está fazendo referência só às pessoas de cor. Está falando sobre todo e qualquer tipo de escravo. Porque quem trabalha em regime de escravidão, sem remuneração, confinado aí nas fazendas, etc., esse é um escravo. E não é porque ele é de cor, ele pode ser branco. Então, mas, doutora Luísa, a escravidão era institucionalizada, pelo amor de Deus, e eram os negros que eram escravizados. Acho que, na minha opinião... eram comprados eram os negros. Quem era comprado como propriedade eram os negros, não eram os brancos. Ninguém comprava branco, compravam pretos. Quando esse hino foi composto, havia escravidão de pessoas negras no Brasil. Quando esse hino foi composto. Mas, de qualquer maneira, eu acho... É da época da escravidão. Eu me pergunto que virtude é essa, doutora Ângela, não é? Eu acho que estão vendo chifre em cabeça de burro. Estão vendo um preconceito onde não existe. Porque a frase... Eu queria saber se um dia o diretor Aloysio vai concordar com a nossa opinião. Um dia, pelo menos. Não vai ser hoje, pelo visto. Aqui, a minha bancada vermelha, ela vota coesa. Não, doutora Luísa, a sua bancada hoje está sendo antirracista, não está sendo vermelha, não sendo esquerdista nem nada. Não, está sendo antirracista apenas. Eu acho que não estou sendo racista. Eu não estou vendo, eu não enxergo racismo onde não existe. Isso aqui é apenas. Mas, doutora Luísio, o senhor não enxerga o racismo nesse hino? O senhor não enxerga a parcialidade do Moro? Eu acho que o senhor está muito centro-direita, assim, sabe? O senhor veja bem esse negacionismo, doutora Luísa. Doutora Márcia, ele vem lá do começo da República. O senhor veja bem, o hino da proclamação da República, que foi composto 2 anos depois, tem uma estrofe que diz o seguinte: nós nem cremos que escravo, outrora, tenha havido em tão nobre país. O senhor veja bem, o hino da proclamação da República diz isso, que nunca existiu escravidão no Brasil, doutora Luísa. Me diz uma coisa. O Bolsonaro diz que não existiu. Não existiu tortura também. Me diz uma coisa. O Bolsonaro diz que nunca existiu eu só quero que vocês me digam uma coisa. Existe escravidão de preto hoje no Brasil?
Existe, porque o preto hoje, de certa ele é forma, escravo do salário menor, ele é escravo do preconceito, Tem muito ele é branco, escravo tem do muito descaso, branco, da tem bala muito branco perdida. ganhando salário menor. Tem muito branco, Doutora não sei se não Luísio, é Ah, se a for do grande sexo maioria. feminino, pode ser. doutora Luísio, todos os negros que vivem hoje no Rio Grande do Sul são descendentes de escravos. A gente tem que pensar nisso. A gente não pode pensar só no dia de hoje. Hoje não existe escravidão. A gente não tem que pensar, a gente tem que lutar. As pessoas negras, elas sabem o que elas vivem, o racismo que elas vivem diariamente. Quem tem um filho negro, um neto negro, ensina desde pequeno como se comportar para poder sobreviver com o racismo. A gente não teve que ensinar isso para os nossos filhos. Então, eu acho que é mais do que... Seria uma homenagem à raça negra, a todos os negros que são gaúchos, que tirassem essa frase do hino rio-grandense. Porque eu não vou mais chamar de hino rio-grandense. Enquanto tiver essa frase no hino, eu me nego a cantar esse hino. Eu me nego a reconhecer essa música como o hino do Rio Grande do Sul. E só agora que vocês perceberam, porque esses vereadores da esquerda estão dizendo isso. Né? E como vocês três só votam na esquerda de forma coesa, ou seja, é aquilo que eu dizia antes, se o PT botar um poste lá, um cachorro para candidato, vocês votam no candidato. Então, se o vereador Matheus é do PSOL, doutora Luísio. Os esquerdistas estão dizendo que é racismo, vocês também dizem que é. Vocês dizem só amém, amém, amém para a esquerda. O vereador Matheus é do PSOL. Luísio, sabe qual é a diferença da esquerda e da direita? É que a esquerda para pensar. A esquerda se coloca no lugar do outro. A esquerda vota coesa. A esquerda vota coesa. Se o esquerdista vota desse jeito, a esquerda toda vota daquele jeito. E isso não está correto. Nós temos que analisar. Estamos com um embate lá em quem vai ser apoiado, né, para presidente da Câmara de Deputados. Vocês estão achando, também anda vocês estão achando que eu sou preconceituoso. Né? A tropa toda. Vocês estão dizendo que eu sou preconceituoso, que eu sou racista. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu duvido. Não ponha palavras nas nossas bocas. Eu duvido que dentro de nós quatro... O senhor não é racista. Eu duvido que dentro de nós quatro aqui, o menos racista sou eu. Porque o melhor amigo de infância meu, Dorvalino, era amigo do peito. Preto, era preto que nem um carvão, de tão preto que era. O senhor está sendo preconceituoso dizendo isso. Do peito. Ninguém era amigo dele. Essa frase é tão preconceituosa. Um favor em ser amigo do seu amigo. Essa frase é preconceituosa. Não, eu tinha assim, era como irmão. E se eu fosse racista, eu não me aproximava de preto. E, na verdade, nós éramos assim, dedo e unha, como se diz na gíria. Um outro amigo do peito que eu tive, Luiz Roberto Dias dos Santos, que hoje trabalha num órgão lá de Florianópolis. Era amigo assim, inseparável. Então, se eu fosse racista, eu não tinha amigo preto. O senhor acha que nós não tínhamos amigos negros? Não, o senhor acha que nós não temos amigos negros? Me cita alguns nomes aí. Para quê? Eu tenho inúmeros, mas eu não preciso elencá-los, doutora Luísio. Para quê? O senhor conhece o Beto, o senhor lembra? O Carlos Alberto? Claro, o Betinho. O senhor conhece um deles. Sim, a esposa dele, minha amiga de infância. Inúmeros negros são meus amigos, mas eu não preciso usar essa frase preconceituosa para dizer que eu não sou racista. A gente não olha para os amigos olhando para a cor da pele, para a raça, para a orientação sexual, para nada, para a profissão, para nada. A gente olha para a pessoa que é. Se a pessoa tem qualidades e características que a gente admira, a gente é amigo. Na minha opinião, eu acho que essa frase, povo que não tem virtude acaba por ser escravo, ela tem, na minha opinião, ela tem outro sentido. Eu entendo que essa frase quer dizer o seguinte:
Povo que não tem virtude acaba por ser não ouvido, ou seja, ele deixa de manifestar a sua opinião. Mas que poético. Não, aqui, ó. Não, o negro era muito ouvido? Não, é porque ele é preto. O negro era ouvido naquela época? Como? Que lindo isso. Não, mas isso aqui... O negro era ouvido naquela época? Na verdade, aqui, ó, não é a gente hoje. não pode particularizar. Eu acho que, na minha opinião, esses vereadores já quiseram, no primeiro dia do mandato, criar polêmica. Eles querem ficar em evidência. O senhor acha que esse hino tem que continuar assim como está? Eles querem aparecer. O senhor acha que esse hino deve continuar como está, doutor? Aqui não tem racismo deve mudar o hino? Como? O senhor acha que não deve mudar o hino? Eu acho que não deve mudar. Não deve? Eu acho que não deve mudar. Porque, na verdade, a frase, não tem intuito de racismo. Na minha opinião, não tem o mínimo cunho de racismo aqui. Aqui é uma frase para situar uma possibilidade. A pessoa que não protesta ele faz uma analogia com o escravo antes, porque o escravo, na antiguidade, ele não tinha salário, ele tinha que comer os restos do boi, por isso é que veio aquela, como é que é, aquela comida que dava para os escravos, como é que era? Eles davam os miúdos do boi, né? Como é que era? Eles eram tratados como como seres... que o senhor adora, mocotó, né? Por aí. Doutor Aloísio, eu gosto da comida que era servida para os pretos. Doutor Aloísio, o senhor, embora, né, não seja um gaúcho de nascimento, né, o senhor é um gaúcho, né, o senhor é praticamente gaúcho, o senhor vive aqui no Rio Grande do Sul há muito tempo, né, a maior parte da sua vida, né, foi aqui sempre aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. 45 e eu lhe digo, anos. Doutor Aloísio, só 45 anos. Só 45 anos. Veja bem. Então, assim, o senhor é mais gaúcho, não é, do que catarinense, na verdade. Eu nasci no Rio Grande do Sul, doutora Aloísio, e eu lhe digo que eu tinha muito orgulho dessa terra aqui, né? Porque nós éramos vistos, né, e tidos pelo resto do país como um povo politizado. Nos últimos tempos, a gente começou a perceber que não existe, na verdade, um povo tão politizado assim aqui no Rio Grande do Sul, porque foi assim, um grande índice de eleitores do Bolsonaro cá está, né? Assim, de negacionistas estão aqui, de reacionários estão aqui, de conservadores estão aqui, né? E de preconceituosos também, porque embora a população negra seja 52% a 54% da população brasileira, aqui no Rio Grande do Sul se concentra apenas 11%. Então, o que acontece? O povo gaúcho é extremamente racista, é bairrista, é desinformado e se tornou um povo reacionário. Mas o racismo existe em todo o Brasil. A gente sabe que o racismo é estrutural, ele vem lá dos primórdios da escravatura. Isso a gente é uma coisa que só daqui a 50, 100 anos é que vai ficar totalmente... nós vamos ficar livres desse estigma. Né? Mas, de qualquer maneira, ele existe, a gente não tem como negar. Né? Eu não sou racista, acho que vocês não são racistas, mas tem muita gente que é. Tem muita gente que é. A gente tem que reconhecer isso. Posso fazer uma pergunta? Claro. Como que daqui a 50 anos o racismo vai acabar se a gente não consegue, né, se o povo não consegue enxergar que essa frase é racista e não se propõe a tirar do hino? Meu Deus, o que é um hino diante dos seres humanos? Que tradição é essa da Revolução Farroupilha? Tá. Vocês propõem colocar o que ali no lugar do escravo? Não coloca nada. Tira a frase. Eu sou compositora, doutora Luísa, não faço a mínima ideia, mas algo que não seja um racismo. Na época da ditadura, em 66, tiraram um verso inteiro do hino. E assim veio ao longo dos povo anos. Que não tem virtude acaba por ser o quê? Nada. Então eu vou botar povo que não tem virtude acaba por ser branco. É só tirar a frase, doutora Aloísio. Os negros foram escravizados. Esse hino que já tem mais de 100 anos, é secular. Acaba por ser colonizado, doutor. Acaba por ser colonizado pelas grandes potências, tipo os Estados Unidos.
Não, eu acho que esses vereadores da esquerda... eu vou lançar aqui um desafio. Ó. O dia que os três aqui da esquerda discordarem de posicionamento de parlamentares da esquerda, eu dou um doce para cada um. É que nós temos, né, uma orientação, doutora Luísio, e os parlamentares de esquerda têm também uma identidade programática conosco. Então, difícil por isso é que votam coeso. Às vezes, vocês votam sem raciocinar. Não, para o senhor ver como a coisa é coesa, porque nós somos conscientes. Que o eleitor do Bolsonaro... Metade da bancada do PT em Brasília queria candidato próprio para a eleição da presidência da Câmara de Deputados. A outra metade queria apoiar o Baleia Rossi. Tá? Não tem coesão tanto assim como o senhor fala. Ao final, os derrotados nas suas posições vão apoiar a posição de se identificar com a candidatura do Baleia Rossi, por ser totalmente, não ser a candidatura preferida pelo Jair Bolsonaro, esse miserável que aglomera pessoas até no Ano Novo. E eu queria fazer um contraponto para o doutor, assim, doutora Luísio, que o senhor diz que daqui a 50 anos, quem sabe, não exista mais, né, o racismo. O senhor veja bem, foi assinada, né, a abolição da escravatura em 13 de maio de 1888, né? Ou seja, agora em maio desse ano vai fechar 133 anos. O racismo estrutural permanece 133 anos depois, doutora Luísa. Não, mas, doutora Márcia... Quem é que vive na comunidade? Qual é a grande parcela que vive? Doutora Márcia, negra. Não, nós temos que reconhecer que está havendo uma evolução nessa conceituação. Eu vou contar aqui para vocês talvez não se lembram, o primeiro caso de racismo que foi para o judiciário, eu participei desse julgamento. Foi um processo em que... Você sabe onde é que era o Fórum Criminal naquela época ainda? Era aquele edifício preto, envidraçado, ali do lado do TJ, na Praça da Matriz. Você se lembra? Tribunal de Alçada. Depois funcionou o Tribunal de Alçada ali, mas antes eram as varas criminais que funcionavam ali. Nesse tempo a gente era criança ainda, doutora Luísa. Pois é. Então, para dizer isso, se não me falha a memória, faz uns 37 anos, se não me falha a memória. E quando foi um racismo, se não me falha a memória, no caso, era uma balconista que foi ofendida pela patroa, chamada de não lembro a frase que ela... E aí, então, foi o primeiro caso de racismo levado ao Poder Judiciário. E naquela época, inclusive, praticamente não existia lei protegendo as pessoas de cor. E aí criaram lá e deram uma punição, uma cesta básica, lá uma punição branda para essa empregadora que teria ofendido essa pessoas de cor. E ali, então, para mim, foi o embrião. Ali começou, a partir dali, então começaram a se multiplicar as denúncias, etc. e tal. Então, naquela época, praticamente, isso há 36, eu acho que uns 37, 38 anos atrás. Não lembro quem era, não me falha a memória, era o juiz Luiz Adame, se não me falha a memória, que ele era o titular da 10ª Vara Criminal na ocasião. E ali, então, começou, gente. Então, com o tempo, agora a coisa está modificando, está melhorando bastante, né? Então, mas não podemos radicalizar. Qualquer coisinha é racismo. Não, só um pouquinho. Só por causa de uma frase no hino que diz que quem não tem virtude acaba sendo um escravo. Olha, não vamos enxergar racismo onde não existe. Silêncio eloquente. Deixa esse nosso hino, bonito, esse nosso hino que reflete bem uma época. Vamos deixar esse hino intacto. Reflete que época, doutora Luísio? Quando os grandes estancieiros estavam incomodados com os impostos? É da época da escravidão esse hino. As coisas começam a mudar quando começam a ter atitudes. Nenhum vereador branco se recusou a cantar o hino rio-grandense numa posse. Por quê? Por quê? Porque não afeta o povo branco. A frase que diz ali,
acaba de ser escravo, não diz se o escravo é branco ou ele é preto. Pode ser Nem qualquer um. precisa, né, doutora Luísa? Ah, não. Se está homenageando Não aquela precisa. pessoa Não precisa. Aí a senhora já está fazendo conjectura. Acho que não. O senhor está conjecturando, doutora Luísa. Não. Ela É o senhor pode ter que está conjecturando. Não. Ela Porque, pode ter dois veja bem, sentidos. se esse hino homenageia uma pseudo-revolução, que, na verdade, foi uma revolta dos grandes estancieiros em relação a impostos, né, que colocaram os negros naquela situação toda de massacre, né, para fazer um conchavo lá com os imperialistas, e esse hino homenageia esse momento histórico, momento de vergonhoso para o Rio Grande do Sul. Não, o senhor acha que eu estou conjecturando quando a escravidão fala sobre o negro? Eu vou substituir essa frase aqui, ó. Povo que não tem virtude acaba por ser pessoa sem direito. Pronto. Tá, na verdade, moderno, então. Porque o escravo não tinha direito. E aí tanto pode ser um branco, como pode ser uma pessoa de cor. Não, ele era um objeto, né, doutora Luísa? Mas o branco também podia ser objeto. Pode Mas ainda. não era, doutora Luísa. O branco tinha salário, tinha contraprestação salarial, até o branco índio, pobre. Não, mas o próprio índio foi escravizado. Eles só não conseguiram escravizar o índio porque ele fugia para a floresta. Não foi escravizado, o índio foi roubado, né, doutora Luísa? Não, o índio... Não, os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, eles tentaram primeiro escravizar os índios. Aí, como os índios fugiu... Bom, aí os índios fugiu para a mata, aí o que aconteceu? Começaram a trazer os escravos da África. E depois começaram a chamar daí os imigrantes para branquear a população e deram as sesmarias e os quartos de légua. Mas olha o que a doutora Luísa está falando. Está falando do momento da colonização, do descobrimento do Brasil, da tentativa de doutrinar os índios e escravizar os índios, com a época da escravidão, que foi 2 séculos depois. Mas a escravatura tentou ser iniciada com o índio. Não foi possível, por causa dos índios fugiu para o mato, ninguém conseguia pegar mais eles. Isso para não tirar a frase... Os índios conheciam bem a mata e não tinha como buscar os índios. Então, vamos buscar os pretos lá da África. O doutor Luiz está defendendo que o Grêmio está numa fase boa, ele está louco para cantar o hino, sim, se o Grêmio for campeão da Copa do Brasil. Tá. É isso, doutor Luiz? Não. Pode ser, né? E o Colorado está lá, né? Tem que pegar uma vaguinha na Libertadores e vai lá, né? Não estamos tão bem, né, doutora Luísa? Não, mas a vaguinha na Libertadores pega, nem que seja no G6. Mas a gente não comemora a vaga, doutora Luísa. Ele canta o hino de Santa Catarina, ele não canta o hino do Rio Grande do Sul. Vamos ser... Não venha dar pitaco no nosso hino. Vamos ser isentos, vamos analisar a coisa assim, sem um viés de esquerda, que é muito melhor. É tão simples é um viés de humanidade. É simples. Pensa quando é que foi feito, por que foi feito, se havia escravidão de pessoas negras na época que esse hino foi composto. Eu sou aqui, estão dizendo que eu sou racista. Eu sou favorável às cotas, porque os negros eles têm que ter o acesso facilitado ao ingresso em universidades, em cargos públicos, porque se eles não tiverem essas ações afirmativas em seu favor, dificilmente vão galgar esses postos, né? E com toda essa... Porque a meritocracia não dá certo, né, doutora Luísa? Todas essas ações afirmativas, ainda assim, a gente percebe que poucos negros conseguem galgar postos de relevância na nossa sociedade. Então, doutora Luísa, a vergonha é tamanha que o Barão de Caxias, que tramou, né, toda essa emboscada para os lanceiros negros, tramou junto com o Canabarro, né? Depois ele ganhou o título daí de Duque de Caxias e ele é o patrono do Exército Brasileiro. Gente, eu tenho vergonha alheia.
É um absurdo uma coisa dessas. Mas por quê? Né? Conspiraram contra os negros, fizeram conchavo, acordos, né? Terminaram com a revolução, pseudo-revolução, e os negros que foram sacrificados, como sempre. Ó, tá dado o recado aí do hino. Esse hino tem que ficar do jeito que está. Não vamos alterar esse hino secular, que é bonito, que muito nos orgulha. Não vamos mexer no hino para satisfazer. Os militares puderam trocar o hino, né? Puderam tirar Não o verso. vamos mexer no hino bonito por causa de 5 vereadores que estão querendo aparecer. Estão querendo aparecer. Estão querendo criar polêmica. Toda a população. Porque tem gente que consegue aparecer através de boas ações e outros através dessas picuinhas aqui. Eles não Quem aparece através de boas ações, por exemplo, doutora Luísa? Eles não precisam aparecer. Aqui parece que estão querendo aparecer. No primeiro dia. É lamentável que o senhor tenha essa opinião. E eu acho lamentável que vocês três tenham essa opinião coesa com a esquerda. Esquerda só vota na esquerda. Não é com a esquerda, com os direitos humanos. Eu quero aqui, ó. Eu vou até fazer uma anotação, uma observação. O dia que um esquerdista de vocês três aí encontra um pensamento de um outro de esquerda. É tudo esquerda. Então eu já vou lhe dizer. Eu já vou lhe dizer. Então diga. Eu mesma fui contra o posicionamento do presidente Lula, dizendo que a Marta Suplicy deveria voltar ao PT. Por quê? Por quê? Porque ela foi a favor do golpe contra a presidenta Dilma, porque ela é uma traíra, porque ela se abraçou no Cunha. Então, não concordou com o pensamento da esquerda, é persona não grata. Não, doutora Luísa, assim. O posicionamento do presidente Lula era esse. Não o adianta. posicionamento de O PTzinho é assim. Não concordou com as ideias da esquerda, é persona não grata. Se foi com golpista, se golpeou a democracia, persona não grata. Isso é que me deixa indignado na posição de vocês. Pois é, não fosse isso, eu até em muitas coisas concordaria. Tanto é que votei num candidato para a prefeitura de esquerda. Mas o senhor deveria ficar indignado com o racismo, o senhor deveria de ficar indignado quando uma vereadora que está sendo empossada se acha no direito de chamar a atenção. O senhor deveria de se sentir constrangido de perceber a tamanha diferença, né, de oportunidades que existe para os negros, o tamanho do racismo na nossa sociedade, e a nossa sociedade aqui é pequenininha. Porto Alegre é uma cidade pequena. Então agora, o hino rio-grandense... O senhor deveria ficar indignado com isso. O hino rio-grandense é que vai pagar o pato pelo racismo do Brasil. Querem que o hino rio-grandense pague o pato. Por algum lugar tem que começar. Essas ações populares, essas ações que modificam uma sociedade, elas vêm aos poucos. Doutora Ana Beatriz, a senhora tem uma amiga de cor? A senhora tem uma amiga de cor? Eu tenho uma amiga. Essa expressão de cor é muito racista, doutora Luísa. Mas você o quê? Então, de negro? Eu tenho muitas amigas. Negro, sim, porque o negro não se orgulha de ser negro. Eu não preciso dizer que eu tenho um amigo negro para eu não me sentir racista. Eu não sou racista. Eu tenho amigos, não me importa. Amigos, não, eu digo, amigo é amigo. Amigo é como diz a música do Roberto Pera. Não é o Roberto Carlos. Amigo é aquele para trazer aqui no lado esquerdo do peito. Eu digo amigo assim. Tenho amigos que eu trago. Trazer no lado esquerdo do peito, eu tenho. Eu tenho. Doutora Luísa, é tão racista dizer isso. Vamos ver se vocês têm um amigo negro. Porque a gente não faz distinção do amigo negro ou do branco. Eles são iguais para nós. Eu também não faço. Eu também não faço, porque eu tenho amigo negro e tenho amigo branco. Eu também. Todos nós temos amigos negros e amigos brancos. Mas vocês não estão aí. Eu citei Dorvalino. O senhor nunca mais viu. O senhor viu lá na sua infância e nunca mais viu. Até hoje eu tenho saudade dele. Já tentei 3 ou 4 vezes procurar ele para ver se voltava a reencontrá-lo. Infelizmente, nunca mais consegui. Tentei procurar tio dele, etc. e tal.
E o Dorvalino, esse aí, ele era lá de uma localidade tal de Sambaqui. O apelido dele, inclusive, chamava ele de Sambaqui. E eu não, eu era sempre de Dorva. Ô, Dorva, vamos fazer isso, ô, Dorva. Sentava do lado dele na escola. Então, tentei... Mas o senhor, doutora Luísa, que o senhor também é meio tostadinho, né, doutora Luísa? Mas o senhor é branco, então talvez o senhor tenha tido uma sorte melhor que a dele. Pequeno, era mais ainda. Era bem tostado. Agora está meio branco. Então tá dado o recado aí do hino. Vamos falar agora do que é, Qual era o outro assunto aí? Era do Melo? Como é que é? Não é? Da liberação aí do coronavírus? Da liberação, da flexibilização? Pesado, não era isso? Outro assunto pesado. O ano começou bem, né? Eu já vou dar a minha opinião, a minha modesta opinião, né, que me parece extremamente prematuro essa abertura proposta pelo prefeito Melo, neste momento em que a pandemia ela não dá sinais de arrefecimento, muito pelo contrário. Eu tenho notado aí, eu tenho recebido informações de pessoas que têm procurado os hospitais e não têm recebido atendimento. Então, vou citar um caso específico. Teve uma pessoa que estava com sintomas de coronavírus, procurou o hospital de Clínicas, um hospital público, e eles, depois de examinaram, mandaram para casa: olha, tu está com Covid, etc., mas atualmente tu está só com febre, vai para casa te tratar. Aqui nós só aceitamos quem estiver quase morrendo. Então, num momento como esse, delicado, eu acho prematuro liberar a quantidade de pessoas, flexibilizar o distanciamento. Me parece perigoso e nós corremos o risco de, daqui a alguns meses, nós termos um número acentuado de contaminação. Mas os nossos gestores... Ele está pagando a conta. Como? O Melo está pagando a conta. Programa de promessa de campanha. Então, o que acontece? Ele se uniu ao Bolsonaro, né? Então, hoje ele está pagando a conta. Ele já deu um cargo para a filha do Bibo Nunes, né? Ele colocou já, né, o nosso ex-secretário lá, o Schirmer, né, também para dar uma vaga para o filho dele, que era suplente. Era o prefeito. Ele está distribuindo o kit cloroquina, né? Vai distribuir o kit cloroquina, né, do Bolsonaro, né, que é com cloroquina, ivermectina e azitromicina, se não me engano, né? Então, assim, ele está cumprindo, né, exatamente o que os pensadores de direita fazem, né? Eles se vendem para quem vai dar apoio. E é isso que ele está fazendo, é o pensamento da velha política que se vende como a nova política. Não é? Não, então, não me surpreende. Não, eu já tinha dito. Tinha Manuela Dávila e votou nessa criatura que se identifica com o Bolsonaro. Eu já tinha dito na época da campanha. Eu tinha dito na época da campanha que esse prefeito aí ia ser o mais do mesmo, né? Ia ser o continuismo de geração de prefeitos anteriores, né? E acho que eu não estava enganado. Isso aí vai ser o mais do mesmo. Não vai. Como é que diz o outro? Trocou só as moscas, o bolo ficou o mesmo, né? Ou é o contrário, não me lembro direito. Doutora Luísa, é tão deprimente isso, não é? De ver essa criatura no poder, tendo a Manuela como, sabe, uma alternativa para o poder em Porto Alegre. É uma vergonha, gente. Por isso que eu digo, Rio Grande do Sul, Porto Alegre principalmente, já foi um polo de pessoas politizadas. Hoje, infelizmente, foi tomado pela massificação, né? Então, assim, a grande maioria da população faz parte do gado do Bolsonaro. E cada prefeito que entra, afasta cada vez mais as empresas de Porto Alegre, né? Por exemplo, esse último prefeito que saiu, ele queria cobrar o ingresso na cidade de Porto Alegre de veículos, de canoas. Olha, isso aí era... Olha, essa aí, ainda bem que ele não levou essa ideia adiante, né? Seria um verdadeiro... Ele queria transformar o Brasil num feudo,
Aqui é o meu feudo, aqui só andam os carros de Porto Alegre. Infelizmente, ele não levou adiante isso, né? E vai ser esse prefeito aí, ó, vai ser o mais dos mesmos, né? Não vai ser diferente de Marquesan, não vai ser diferente de Fortunati, né? Não vai... Talvez seja diferente do Olívio, talvez, que realmente parece que fez uma boa gestão, com exceção do fato quando ele encampou as empresas de ônibus, né? Foi o Olívio que encampou, não foi? Foi o Olívio que encampou e foi muito bom, doutora. E depois teve que pagar uma multa violenta para as empresas de ônibus, né? Mas na época, ele quase raspou os cofres da prefeitura para indenizar as empresas de ônibus. Daqui a pouco o senhor vai dizer também que ele mandou a Ford embora quando era governador? E não mandou? Não, doutora Luísa, ele só não se rendeu, não é? Às imposições dessa empresa que depois, lá na Bahia, para onde foi, na verdade, também foi um horror lá na Bahia. As pessoas, embora tenha gerado... A Ford teve que indenizar o Estado, né? A Ford indenizou o Estado em 350 milhões de reais. Exatamente. Não, mas ela indenizou dando risada, porque o que ela recebeu lá de incentivo na Bahia era 100 vezes mais do que o valor da indenização. Pobre do povo baiano. O senhor deveria ser contra. O doutor Luiz deveria ser contra, porque ele é contra a empresa privada. Pobre do povo de Camaçari que enriqueceram. Lá, Camaçari era um fim de mundo. Hoje, lá, Camaçari, a prosperidade lá impera. Doutora Luiz, o senhor é contra a empresa privada, né? Mas o senhor é a favor da isenção fiscal para multinacionais. Empresa pública. Doutora Márcia. É a empresa pública, aliás, perdão, obrigada. Doutora Márcia, eu vou dar um exemplo prático, por exemplo, tá? Digamos que uma empresa que venha para cá gerar empregos, ela receba a isenção de imposto. Bom, se tu não der o incentivo, não tem o emprego. Às vezes, o incentivo é um mal maior, é um mal menor. Porque no momento que ela gera emprego, no momento que ela desenvolve a economia em seu redor, eu sou favorável. E, na verdade, hoje, a nossa economia vive de competitividade. É aquele Estado que oferece melhores condições atrai as empresas para o seu território. Infelizmente, esse é o mundo capitalista. É assim que funciona. Pois é, doutora Luiz, no mundo que é diferente da esquerda, né? A gente precisa de um Estado quer grande. botar tudo num bolo só e sair todo mundo pobre dali, né? Que ninguém ganhe mais que ninguém. Que seja tudo igual. O capitalismo é selvagem, doutora Luiz, e o Estado precisa acolher os necessitados através de empresas públicas. Isso, cabide de emprego, né? Isso. Um empreguinho para o fulano, para o presidente aqui, para a diretoria ali. É isso aí. O PT é favorável aos cabides de emprego. Eu estou pensando na prestação de serviço para a população, doutora Luísa. Quanto mais empresa pública, mais cabide de emprego. Troca de emprego e... tipo a nossa... Vocês... O Schimmer assumiu uma secretaria, porque o filho do Schimmer daí vai assumir uma vaga, que era do Melo. A filha do Bibo Nunes já veio de cabide, porque o Bibo Nunes fez muita campanha para o Melo. Então, mas isso a direita não enxerga, doutora. É isso aí, vocês querem. Vocês dizem que eu falo PTzinho, então agora eu vou falar da CEzinha. A CEzinha, né? Você está aí o rombo que a CEzinha deu. Aí, aqui, ó, tá, a CE lá, os aposentados da CE estão tudo milionário, estão tudo riquíssimo. Não tem esse funcionário CE pobre. E a CE está aí para ser dada de graça, e dando de graça ela é cara. É isso aí que vocês querem, empresa pública. Por que vai ser dada de graça? Porque estão liquidando com a empresa. Querem liquidar com a empresa. Mas ela não paga nem o ICMS, doutora Márcia. Ela não paga nem o ICMS no governo. Pode dar isenção para uma empresa que vem de fora? Pelo amor de Deus, doutora Luísa, por que uma empresa... A nossa empresa não pode? A CE deve tanto que dando de graça ela é cara. Aí eles vão dar por 50 mil, um valor simbólico. E por que tem gente que quer comprar?
Não quer comprar, está ganhando de graça, para tentar sanear a roubalheira que fizeram lá. A roubalheira que a empresa pública acarreta. Porque empresa pública não tem dono. Empresa pública não tem dono. Somos nós os donos das empresas públicas, doutora Luísio. A empresa não tem dono. Quem está ali ocupando o cargo de presidente é que faz as falcatruas tudo. Dá as benesses para os seus afiliados, já visando cargo eleitoral. Porque, via de regra, esses presidentes de estatal, de empresa pública, se candidatam numa próxima eleição. Aí eles têm que conseguir voto, dando benefício, fazendo falcatrua, e inchando os quadros da empresa pública. Está possuído hoje. Não estou possuído. A esquerda é que me tira do sério. Não a esquerda em si, esse pensamento coeso, de vocês é que me tira do sério. Além de o senhor ter um pensamento de direita, o senhor quer dividir a esquerda? Mais do que já está. Não sou de direita, votei para a prefeitura candidato de esquerda. O sonho dele é nos doutrinar. Se eu fosse de direita, não teria votado de candidato de esquerda. E o que é pior, mas não vai uma de conseguir, esquerda, Ângela, porque nós estudamos história. Votei numa candidata de esquerda bem radical, que é a Manuela. Votei. Achei que ela era uma boa candidata. Então, não tenho nada contra a esquerda. Muito bem, parabéns, doutora Luísa. Não tenho nada contra a esquerda. Muito pelo contrário. Agora, não concordo com alguns posicionamentos de vocês. Bem, pessoal, está chegando... Quantos minutos, Felipe? Considerações, temos 4 minutos para falar alguma coisa de livre... Eu não falei. Enquanto fala, então, os 4 minutos aí. Então, só se despedir. Olá. Era isso. Que mude o hino rio-grandense. Eu quero viver para ver. Quero viver para ver isso. Tá, mas não tem nenhuma sugestão para... Não tem nenhuma sugestão... Não tem nenhuma sugestão para colocar ali. Só tira, canta. E pronto. Aí o hino vai ficar capenga. O hino vai ficar capenga. Não vai. Eu acho que daí ele vai ficar bom. Tá. E daqui mais 6 anos ele vai precisar de uma outra reforma. Tá. Então, vamos lá, doutor Luiz Fernando, doutora Márcia. Eu quero somente desejar um feliz 2021 a todos que estão nos vendo nesse primeiro programa do ano. Recomendar, mais uma vez, a evitar aglomerações. E eu estou no litoral e eu estou vendo o que tinha de pessoas sem usar máscaras, se aglomerando. Meu Deus do céu, foi uma coisa violenta aqui no litoral. E isso nós vamos ver agora o resultado daqui 5, 10 dias, o que vai aumentar de casos de Covid no estado do Rio Grande do Sul. A vacina não tem jeito de chegar até nós, porque não tem nem seringa. Esse governo incompetente do Bolsonaro não adquiriu, sendo que o governo do Dória, em São Paulo, tem o triplo de seringas necessárias para aplicar a vacina em sua população. E nós estamos à mercê desse governo desgovernado que é o governo do Bolsonaro. Esse é meu recado final. Doutora Márcia? Bom, eu digo o seguinte, eu espero que o juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, entregue finalmente, as mensagens que foram conseguidas através da operação spoofing, se não me engano, a defesa do presidente Lula, que seja julgado o habeas corpus relativo ao Sérgio Moro e a sua parcialidade, e que 2021 volte à normalidade, que o presidente Lula tenha de volta seus direitos políticos, porque é uma luz no fim do túnel. E que seja candidato à presidência em 2022. E que seja candidato em 2022. Esperamos, doutora Luísio. Olha, ele e o Bolsonaro ali ia ser uma disputa muito boa, né? Não, doutora Luísio, o senhor não tem essa disfarçatez de comparar aquela criatura imunda ao presidente Lula. Eu digo aqui para vocês, eu não sei qual dos 2 candidatos seria pior, se o Lula ou o Bolsonaro. Eu tenho certeza que o presidente Lula já fez e mostrou que sabe o que está fazendo. Eu não sei. Uma terceira via alternativa aí seria muito melhor. Mas não precisaria nem ser o Lula. Qualquer outro seria melhor. Não, se o Lula for candidato, vai voltar, ele vai reunir aquela quadrilha que ele fez durante o governo dele, ele vai reunir aquela quadrilha, vai se reunir aos seus antigos asseclas, e aí, coitado dos cofres públicos.
Dito isso... Aquela quadrilha que nunca nada foi comprovado. Dito isso, eu agradeço a audiência dos nossos fiéis telespectadores, agradeço a presença aqui dos nossos debatedores e desejando também um início de ano bom, porque nós já estamos no ano 2021, né? Desejando a todos que esse ano seja melhor do que aquele que passou e, se Deus quiser, que até o final do ano nós estejamos livres dessa pandemia que nos assola, né? E, dizendo isso, eu agradeço a audiência dos nossos fiéis telespectadores e despeço em nome da nossa bancada, dizendo que nos aguarde até o próximo programa. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201.